eu publiquei aqui um artigo, vou botar rapidinho aqui na tela, que é isso aqui, ó. Lula acertou o tom ao falar sobre Bolsonaro e não deve antagonizar com o presidiário aloprado. Eu acho que o Lula falou muito rapidamente lá na África do Sul, né? E ficou claro, quer dizer, que ele vai deixar a direita batendo cabeça, estão todos lá agachados, se ajoelhando diante do Bolsonaro, para ver quem vai herdar os seus votos, né? Então, eu acho que o Lula ganha tempo, inclusive no processo eleitoral, que com essa prisão, eu acho que a família não vai passar ali o bastão para o Tarcísio, como deseja a classe dominante. Eu acho que dificilmente eles vão passar para alguém que não tem o sobrenome Bolsonaro, né? Porque eles têm que manter a franquia, né, valendo, né? Então, se passarem para um Tarcísio, o sobrenome perde força. Então, eu acho que a classe dominante vai se decepcionar aqui no Brasil com esse projeto Tarcísio, né? E aí, quer dizer, teve um ponto interessante que conecta com o artigo do Aquiles, que foi a fala do Amoedo, né, dizendo que a direita, ele foi um dos poucos caras de direita que defendeu a prisão do Bolsonaro e disse que a direita brasileira tem que se libertar dessa figura. A direita precisa entender que os marcos da democracia é que vão valer daqui para frente. Precisa abandonar o extremismo e defender valores compatíveis com a democracia. É forçoso, me causa um certo desconforto vir aqui defender o direito da direita de existir, mas a gente vive numa democracia e a premissa democrática pressupõe que a gente tolere o contraditório, que a gente tolere e conviva com pessoas que pensam diferente de nós. É necessário que nós tenhamos essa força antagônica para a gente poder dizer que vive numa democracia. Agora, isso está anos-luz de distância de ser condescendente, tolerante com o extremismo, com o autoritarismo, com a necropolítica, com o negacionismo, né, com a defesa de preconceitos raciais, de gênero ou de orientação sexual. A prisão do Bolsonaro abre uma janela histórica de oportunidade para a direita se reagrupar sob valores do campo democrático. Se isso vai acontecer, acho que está ainda distante, mas é preciso que nós defendamos um país com normalidade institucional. E essa normalidade institucional pressupõe uma força antagônica ao campo popular que esteja dentro da democracia, a qual o bolsonarismo já mostrou que não está, e já foi derrotado pela justiça. Bolsonaro e o seu clã devem ser tratados como um caso da justiça. No âmbito da política, a gente precisa resgatar a política como um instrumento de forjar consensos para avançar, e não como um palco onde arruaceiros, trogloditas, negacionistas, militares, extremistas de toda espécie vão lá vomitar ódio na tribuna do Congresso, Atush. Então, assim, o que eu estou defendendo é isso, é que o Brasil, embora acredite pessoalmente que ainda está distante desse objetivo, precisa perseguir um campo democrático das ideias da direita, senão a gente vai ficar polarizado, como o Mário falou aqui, entre o campo popular, na figura do presidente Lula, e o extremismo. E isso não faz o Brasil avançar. Sem sarro exagerado, o PT orientou a sua militância a reagir à prisão do Bolsonaro com moderação, né? Exatamente para não ficar polarizando com esse cara. Ele não vai ser o candidato, né? Para que ficar alimentando isso? Deixa lá eles ficarem batendo cabeça, mas enfim, como é que você vê essa orientação para a gente prosseguir no tema aqui? Eu achei da maior relevância esse alerta da direção do Partido dos Trabalhadores à sua militância, sabe? E fiquei me questionando quais seriam as razões. Por quê? Por que não tirar sarro nesse momento? Quais são as preocupações da direção do PT em relação à repercussão dessa atitude junto à opinião pública, ao eleitorado, não é? Isso mostra uma discriminação, uma espécie de, não discriminação no sentido negativo, mas uma espécie de tentativa de identificação, afinal de contas, qual é a atitude política correta nesse momento e em relação a quem? Qual é o foco desse alerta? Eu fiquei com a impressão de que o foco desse alerta é o eleitorado próximo e constituinte da extrema-direita, não é? Eles buscam não antagonizar com parcelas importantes do eleitorado que ficariam, digamos assim, sensíveis a uma postura jocosa da militância do PT em relação ao que está acontecendo com o Bolsonaro. Então, haveria franjas do eleitorado que seriam relevantes e que se sentiriam, digamos, discriminadas, atacadas ou feridas em sua, entre aspas, sensibilidade por conta dessa atitude de zombeteira, não é? Em relação à prisão e ao episódio da solda, né, da alucinação, tudo isso que dominou, vamos combinar, dominou o noticiário desde sábado para cá, né, desde sábado cedo para cá, e que não poderia deixar de ser. Então, eu acho que tem essa preocupação também de não haver, de haver uma contenção nas comemorações, especialmente nessa atitude de zombar. E eu acho que está correto, eu acho que ele discrimina bem, porque vai ser necessário cada vez mais ter inclusive junto a áreas dos setores evangélicos,
vai ser necessário cada vez mais ter a percepção de onde estão esses setores e quais são as sensibilidades que nós podemos suscitar, estimular em relação à correção do apoio ao presidente Lula na eleição do ano que vem. No fundo, Léo e amigos, o que nós estamos discutindo é o seguinte: qual é o melhor candidato para enfrentar no ano que vem? É essa discussão que está no fundo. E isso orienta todas as outras opções políticas. Nós queremos enfrentar a chamada terceira via, civilizadinha, a direita dos governadores, ou é melhor, pragmaticamente, olhando o cenário eleitoral, enfrentar um bolsonarista? Essa é a discussão de fundo que orienta todas as outras. E eu acho que o PT está preocupado com isso. Me parece uma coisa meio do tipo... uma orientação do tipo: pessoal, vamos para a cachoeira e com as mãos tentar impedir que a água caia. Né? É uma orientação desse tipo: vamos correr para a cachoeira e vamos ali tentar impedir que a água caia. Eu não sei quem é que foi o gênio que resolveu essa orientação. Num país como o Brasil, isso não existe, né? E depois desses anos todos que o petismo passou, não sei quem é que foi o gênio. Tem autoria essa orientação? Não tem autoria. Não tem assinatura de alguma instância do PT? Não, diz que são os grupos de WhatsApp que reúnem militantes e é uma estratégia de comunicação ampliada. Eu acho que coordenação comunicacional é um espaço de coordenação comunicacional em momentos estratégicos. É algum tonto, desavisado. Alguém que acordou e resolveu ter uma ideia de jirico. Essas informações, na verdade, a gente está replicando uma informação que foi publicada pelo jornal O Globo, né? Ou a informação é falsa, ou alguém acordou com uma ideia de jirico. Né? É isso, com uma ideia genial. Ideias geniais, elas têm fronteira com ideias idiotas, né? Porque, assim, justamente estava todo mundo esperando para comemorar a prisão do Bolsonaro. No Brasil, no qual o riso é arma de sobrevivência. No Brasil, pedir para as pessoas não tirarem sarro, isso não existe. Né? Não tenho comentários a fazer. Eu acho que foi uma piada de alguém. Talvez, né? Enfim, não, a Ana Gondim perguntava, talvez seja uma orientação apenas para os políticos. O próprio presidente Lula falou sobre a prisão do Bolsonaro, mas também não ficou ali batendo naquela tecla, me parece, né? Enfim. Pode ser para os membros do governo, para os parlamentares, aí tudo bem, aí é controlável. Agora, achar que os petistas não vão se divertir, é evidente que vão. Isso não tem como conter. Isso seria uma bobagem qualquer tipo de orientação desse tipo.